Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de MSA. Sou a professora Adriana Cabral e vocês estão prontos para subir mais um degrau no conhecimento musical? Então vamos lá? Partindo aqui para o MSA, certo? Vamos ao MSA. Qual que é o item de hoje? Item 1.5, pentagrama ou pauta musical. Esse conteúdo está na página 12 do MSA. Então, lá, 1.5, pentagrama ou pauta musical. Mas antes de falar nisso, vamos voltar ao nosso aprendizado da alfabetização normal, da língua portuguesa, né? Então, para que a gente possa ser alfabetizado, a gente vai utilizando de recursos, né, para que a gente possa aprender a escrever. Vamos falar da escrita, tá? Deixa a parte de leitura para depois. Então, vamos falar da escrita. Quando a gente vai aprender a escrever a nossa língua ou qualquer um outro idioma, a gente pega e escreve em um papel, né? Então, na escola, a gente tem, deixa eu colocar aqui para a gente ver, a gente usa um caderno que a gente chama de caderno pautado, né? Um caderno com linhas que são paralelas entre si, né? Então, todas com a mesma distância entre uma e outra, tirando o cabeçalho e o rodapé, né? Mas durante a alfabetização, a gente passa por diversos modelos de organização de linhas, né? De pautas. Então, nós temos esse aqui, onde a gente vai aprender a letra cursiva, né? Então, tem uma linha mais espessa e uma mais estreita. Então, vai ter uma distância diferente. Já é diferente desse caderno aqui que a gente já utiliza quando maior, né? Quando a gente aprende a escrever. Então, a gente começa ou por esse tipo de caderno, a gente chama de caderno de caligrafia, ou por esse tipo onde tem linhas coloridas, ou em azul ou em verde, com espaçamentos diferentes também, né? Também no decorrer da escola, a gente pode usar caderno quadriculado, enfim, nós temos diversos tipos de organização das linhas. Então, vamos voltar aqui para pauta ou pentagrama. Vamos lá. O pentagrama, ou a pauta musical, é um conjunto de 5 linhas e 4 espaços onde estão escritas as notas musicais. Então, por aqui a gente vai ver que a gente vai sair de tudo aquilo que a gente já utilizou na escola, na alfabetização da nossa língua portuguesa. Então, quando a gente fala da escrita musical, nós temos um formato diferente de organização de linhas, para que a gente possa colocar os símbolos musicais que irão retratar no papel os sons. Então, para isso, a gente vai precisar utilizar o pentagrama ou a pauta musical. A palavra pentagrama vem do grego, onde penta significa 5 e grama significa linha. Tá. Quando a gente fala, eu falei na aula da altura que a nossa língua portuguesa ela é rica, por exemplo, grama, na nossa língua portuguesa, ela tem outros significados além de linha, né? Tem a grama, que é o matinho verde, que todo mundo tem que cortar, senão ela cresce muito, tem que estar sempre podando. Tem a grama, que é a unidade de peso, né? Então, você vai comprar alguma coisa, a gente pede lá 100 gramas, 200 gramas ou 200 gramas, depende, que pode ser no masculino ou no feminino. Então, a palavra grama tem diversos significados na nossa língua portuguesa. E no contexto musical, ela significa linha. Da mesma forma que a palavra pauta também tem outros significados. Pauta pode significar um assunto, um determinado assunto que a gente vai tratar, mas no contexto musical também significa linha. E quando a gente fala de caderno, quando a gente fala de caderno pautado, a pauta também é só a linha, independente de como ela está organizada, né? Então, na nossa linguagem musical, o agrupamento de 5 linhas, que tem entre si 4 espaços e tem uma distância igual entre uma linha e outra, a gente pode identificar como pauta. Então, quando a gente fala no contexto musical, o agrupamento de 5 linhas é chamado de pauta, tá? Não cada linha especificamente. E o pentagrama também, que é o agrupamento de 5 linhas. Penta, 5, gramas, linhas. Então, são 5 linhas. Então, o pentagrama ou a pauta musical é o conjunto de 5 linhas e 4 espaços onde são escritas as notas musicais. Até aqui, tá tranquilo? Então, vamos voltar aqui. Vamos dar continuidade. Tá, beleza. Essas linhas, elas são contadas de baixo para cima. Para que isso fique memorizado na sua mente, para que isso fique bem claro, vamos pensar na construção de uma casa. Quem entende da construção, a gente começa sempre a construir qualquer prédio ou casa, né, no nosso planeta, de baixo para cima. Por quê? Nós precisamos estabilizar
no alicerce e depois construindo de baixo para cima, porque a lei da gravidade não permite que a gente faça o contrário, né? Então, as linhas, pensando nessa linha de raciocínio, as linhas são contadas do alicerce para o telhado. Então, a da primeira linha vai ser sempre a que está na base. Então, ó, as linhas primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, e os espaços da mesma forma, nós vamos contar ele de baixo para cima, no pentagrama. Primeiro, segundo, terceiro e quarto espaços. Por quê? O que passar para fora do pentagrama ou para cima ou para baixo não está no pentagrama. Então, a primeira linha é a base e a quinta linha é o teto, é o término. E os espaços estão entre elas, certo? Informação importante. Então, reforçando o que eu falei, no pentagrama, as linhas e espaços são sempre lidos de baixo para cima. Lembra quando eu expliquei como que o MSA está organizado? Olha lá o logozinho, a lâmpadazinha. Então, é uma informação importante, porque isso tem que ficar claro na sua mente, sempre de baixo para cima. Vamos aqui. Eu peguei aqui um exemplo, um trechinho de notas, aí eu já estou falando de notas, tá? Com figuras, com clave, até com uma fórmula de compasso. Isso daqui pode ser que para você nesse momento, para quem não tem ideia nenhuma de música, de escrita musical, é um monte de sinal confuso. Porém, aqui do jeito que eu tenho aqui o pentagrama, com a clave, com as figuras organizadas aqui como estão, ela já representa sons em uma determinada altura. Então eu peguei aqui o teclado do piano para quê? Para que você possa identificar as linhas, as notas que estão nas linhas e no espaço dentro da clave de sol, onde ela se localiza no piano. Então, quando eu aparecer essa determinada figura, você vai ligar aonde? Vai tocar aquela tecla específica onde a seta termina. Então, vamos colocar, ó, eu tenho aqui a primeira linha, eu tenho uma figura. No primeiro espaço, eu tenho aquela figura. Segunda linha, segundo espaço. Terceira linha, terceiro espaço. Quarta linha, quarto espaço e quinta linha. Então, respectivamente, cada nota dessa vai estar sendo executada no piano nessa determinada tecla. Isso em clave de sol, para você entender como que a gente pega e encaixa o que está no pentagrama em um piano, porque o piano é mais fácil porque ele é visual. Quando a gente muda a clave, as notas vão mudar de lugar também, porque mudaram as alturas. Então, vamos ver na clave de Fá, dentro do pentagrama, utilizando todas as linhas e espaço, onde elas se localizam no piano. Então, olha, foi lá para baixo. Ela desceu, a clave de Sol estava usando lá para cima, que é os sons mais agudos. A clave de Fá, nos sons mais graves. Então, vamos lá. Primeira linha, primeiro espaço. Segunda linha, segundo espaço. Terceira linha, terceiro espaço. Quarta linha, quarto espaço. Quinta linha. Em momento algum eu falei de que nota se trata, de que altura se trata, mas eu só estou mostrando graficamente. Se nós estivermos um trecho desse escrito, quais as teclas que nós vamos apertar. Desta forma, prestem bem atenção. Eu tenho aqui, clave de Fá está atendendo a essas teclas, onde começa e termina a seta. E a clave de Sol, essas teclas. Então, desta forma, vocês estão vendo que o trecho preenchido é pequeno? Vou até mudar aqui, eu vou fazer uns rabiscos. Vocês sabem que eu gosto de rabiscar, né? Aqui na clave de Fá, eu só vou ter estas teclas aqui, ó. Daqui até aqui. Na clave de Sol, eu vou estar utilizando, vamos lá, ó. Daqui até aqui. Agora, me respondam. O que que eu faço com todas essas teclas que sobraram para cá, que sobraram aqui no meio e que sobraram para cá? Como que eu vou escrever no pentagrama as demais teclas? Olha só, então nós tivemos aqui, eu vou até mudar a página aqui, ó. Aqui eu atendi essas daqui, na clave de Fá, esse espaço aqui, olha aqui, ó. E na clave de Sol, eu atendi essas daqui. Então, o pentagrama me permitiu colocar sons, olha, daqui da quinta linha até a primeira na clave de Sol, e na clave de Fá, da primeira linha até a quinta linha, só atendia essas. O que eu vou fazer para atender as demais? E agora? Agora ficou uma pergunta bem capciosa. Como que eu vou colocar aqueles outros sons se o pentagrama já está todo utilizado para a clave de Fá e para a clave de Sol? É aí que
É aqui que a gente vai responder essa pergunta, ó. Quando as notas musicais a serem escritas forem mais agudas ou mais graves do que o pentagrama comporta, então as notas que sobraram para a esquerda são as graves e as que sobraram para a direita são as agudas. É possível utilizar linhas suplementares acima ou abaixo do pentagrama para descrever essas notas. Ah, então a gente vai ter recursos para isso. Então vamos pegar aqui o pentagrama novamente. Coloquei primeira, segunda, terceira, quarta e quinta linha. Já tinha ocupado todas elas. Primeiro espaço, segundo espaço, terceiro espaço, quarto espaço. Então, o que a gente vai fazer para isso? Nós vamos utilizar linhas a mais, que nós chamamos de linhas suplementares, certo? Então, olha lá. O interessante é o seguinte, que as linhas que estão acima começa a contar do telhado do pentagrama para cima, ó, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta linha, e o espaço, o primeiro espaço, olha que interessante, ele fica entre o pentagrama e a primeira linha suplementar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto espaço suplementar, e vai indo. Do lado de baixo, da mesma forma, eu parto do alicerce para baixo, eu vou cavucar embaixo da casa, né? Então eu conto do pentagrama para baixo, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta linha, e o espaço é o primeiro, é o vão que tem entre o pentagrama e a primeira linha. Segundo, terceiro, quarto e quinto espaços suplementares. Então, os de baixo eles vão chamar linhas e espaços suplementares inferiores. Os de cima, as linhas e espaços suplementares superiores. Lembrando que, ó lá, vou repetir, reforçar o que eu estava falando. As linhas e os espaços suplementares são sempre contados a partir do pentagrama, tanto para cima quanto para baixo. Ainda que o uso de linhas suplementares seja ilimitado, pode dizer, eu posso usar quantos eu quiser, é comum a utilização de no máximo 5 linhas. Por quê? Porque isso vai ficar muito difícil para a gente ler notas muito fora do pentagrama. Então, para isso, quando a gente precisar disso, a gente pode usar de outros recursos que vão aparecer no decorrer das aulas, tá? Então, vamos pensar da seguinte forma: a gente pode usar quantos a gente quiser, mas não é normal a gente usar mais que 5, porque fica muito difícil para a gente ler essas linhas que estão acima e abaixo do pentagrama. Então vamos pensar assim, ó, peguei aqui, coloquei esses traços em vermelhos como pentagrama e as linhas suplementares superiores e inferiores em preto. Gente, como que eu vou contar isso? Onde eu vou saber que é a linha suplementar, porque vai estar tudo em preto. Aqui eu ainda coloquei em vermelho para facilitar a nossa vida, né? Como que eu vou fazer? Eu vou colocar linhas inteiras enchendo as linhas suplementares? Então vamos ver como que a gente faz para ficar mais fácil. Nós vamos usar só pedacinhos da linha. Então, quando tiver linha e espaço suplementar, vai atender só a figura, a nota, o som representado, para que fique mais fácil da gente ler, entendeu? Para que a gente possa atender de forma que não fique confuso para nós aquele monte de informação. Então, como que a gente vai fazer para escrever de forma que fique fácil a leitura? Então a gente vai fazer tracinhos onde a figura está preenchida, aqui ó, onde a figura está. Então eu não preciso colocar a linha inteira. Mas olha só a diferença. Até eu coloquei aqui exemplos para que a gente possa ver de como ela é feita, ela é escrita. Então aqui, ó, vocês estão vendo aqui, eu tenho um pedacinho da linha e a figura em cima. Essa aqui eu tenho uma linha em cima, e essa linha em cima é desnecessário. Eu só preciso disso, eu preciso saber que essa figura fica no espaço aqui, ó, nesse espaçozinho aqui. Então eu entendo que quando ela estiver em cima, acima dessa linha suplementar, eu estou aqui, ó, no primeiro, no segundo espaço suplementar, superior. Então eu não preciso colocar uma linha acima dela para entender que ela está no espaço. Isso aqui já me permite entender que ela está no espaço. Da mesma forma, quando estiver na linha, olha aqui, ó, eu tenho aqui, ó, uma, duas, três, quatro linhas suplementares. Então, quando a figura estiver na linha, ó, a linha vai cortar ela nesse pedacinho, ó, e ela é curtinha aqui, ó. É só um pouquinho a mais que a figura para entender que a linha está passando por ela. Então, eu não preciso de uma linha longa igual tá aqui, ó. Isso aqui, ó, está incorreto. Essa linha comprida aqui, ó. Eu só preciso disso daqui. Eu só preciso disso aqui, ó, um pedacinho que passa para cá e um pedacinho que passa para cá. Eu não preciso que seja grande assim, ó, para eu entender que ela está na linha suplementar. E aqui também não precisaria colocar um traço grande aqui.
Só esse pedacinho me permite, mas eu não preciso dessa aqui acima. Então quer dizer que eu não precisaria ter mais uma linha aqui em cima para entender que essa figura está na linha. Só do jeito que está aqui já é o suficiente. Então qual que é o correto aqui? O correto é este exemplo aqui para o espaço e esse exemplo aqui para a linha, tá? Esse aqui, do jeito que está traçado aqui e aqui, não está correto, certo? Vamos pegar um exemplo que tem no MSA. Eu não tenho esse inário, tá? O inário de tuba. E a tuba é um instrumento que tem um som bem grave. Então, para que o tubista possa executar as notas na altura correta, olha como as linhas e figuras ficam bem lá embaixo, no espaço e na linha suplementar. Então, a gente pode ver aqui, no inário para tuba, por exemplo, são utilizadas 5 linhas suplementares inferiores, como vemos no último pentagrama da voz do baixo do hino 33. Então, quando a gente estiver cantando lá no soprano, esperemos noite e dia, só em Cristo Emanuel. Então, o tubista, ele vai estar tocando as notas referente à voz do baixo, uma oitava lá para baixo. Olha só, tá descendo, bem suplementar. Por quê? Porque ele tem um som bem grave. Então, para que ele leia a nota correta, execute a altura correta, ele precisa ler nas linhas suplementares como estão aqui, certo? Para nós, na pedaleira, a nota mais grave no órgão é esse dó aqui. Já as tubas conseguem atingir sons mais graves ainda, é o que a gente chama de baixo profundo, né? Então, os outros irmãos da clave de Fá estarão executando sons mais agudos, como está aqui em cima. Agora, já os tubistas estarão tocando sons mais graves, conforme a representação aqui. Então, eles têm que ter uma leitura rápida dessa nota lá embaixo, bem grave, né? Para saber qual é o som, qual é a altura correta que ele vai tocar. Então, quando a gente está na escola, essa é a folha pautada que a gente usa no caderno, certo? Então, a gente escreve os nossos textos nesse tipo de folha pautada. Quando a gente vai comprar um caderno pautado para música, é esse tipo de folha que a gente vai encontrar. Esse é o caderno pautado. Muitas das vezes você chega numa papelaria, você fala, eu queria um caderno pautado. Eles provavelmente já vão entregar esse daqui, porque é relacionado à pauta musical. Esse é o tipo de caderno que você vai encontrar e também nas nossas partituras. É essa organização de linhas, de pautas que você vai ter. Então, nós não vamos escrever a música num caderno comum que a gente usa na escola. A gente vai escrever a música nesse tipo de caderno. Este é o formato das nossas partituras. É lógico que com alguns sinais que ligam as pautas ou os pentagramas para que mais de uma voz seja executada ao mesmo tempo, né? Então, este aqui é o que nós vamos utilizar para escrever as nossas músicas. Então, hoje, nós terminamos a nossa aula aqui, né? Falando sobre pauta ou pentagrama. Então, eu aguardo vocês na próxima aula para que nós possamos subir mais um degrau do conhecimento no MSA, certo? Aguardo por todos vocês. Até breve.